Muito bem, estamos de volta com o nosso programa, né? Hoje especial BH Todo Dia. E ao final de cada um dos três blocos, nós vamos ter uma apresentação de um dos artistas dos blocos que estão aqui hoje, né, sendo representados. Claro, né, gente? É uma pequena demonstração. A gente viu o banho de cheiro, não dá nem para comparar quando você vai lá ao vivo. A ideia nossa, na verdade, é o seguinte: você assistir aqui, gostou? Corre no carnaval, porque no último bloco a gente vai passar a agenda de todos eles, tá bom? Então vai lá, que é uma experiência bem diferente. E agora, Tavinho, eu queria saber como é que você resolve entrar para o carnaval? Porque você tinha a sua carreira solo, né? Tipo o Hans tem a dele, e você arruma mais confusão. Que confusão é essa aí desse bloco? Ah, pior que você falou, é verdade. Não é? Mas sempre foi um sonho. Desde quando a Calista me chamou para participar do bloco dela há muitos anos atrás, Olha. Nem lembro, na época de Solte Suas Férias, ela sempre fazia edições, Sim, né? isso. Então, eu senti aquela energia, aquela Você galera. subiu no trio elétrico? Subi no trio, cantei com ela. Nossa. Esse ano, inclusive, a gente canta junto de novo. Mas subi lá, eu falei, nu. Tem que entrar nessa. Que energia. Legal, né? Que energia. Então, assim, foi um sonho que eu tive de fazer um bloco, o meu bloco, a minha energia, colocar as minhas ideias em prática. Então, e como assim, hoje em dia eu levo um trabalho, eu sou um cara muito versátil, né? Sempre Claro. cantei O músico axé, tem que forró, ser, cara. também. É o que o Edinho falou, aquela... né? Músico, né? Isso, e nos Tem que meus ser. shows a gente toca música de terreiro. Então eu falei assim, eu vou fazer essa união de tudo que é o Tavinho e vou fazer um bloco do axé ao pagode, para mostrar o que a gente é. Então, inclusive o lema do bloco é esse, do axé ao pagode. Então é trazer tudo isso que a gente faz com muita animação, tudo que é o Tavinho, e que é pagode, que é samba, que é axé, que é forró, que é sertanejo. Fazer essa união, afinal o carnaval é pluralidade, é tudo, é todos, e a gente fazer essa festa bonita. Então por essa admiração com os blocos que já existiam, querendo também mostrar um pouco da minha essência, da minha verdade, um pouco do Tavinho que gosta de sertanejo, de axé, de pagode, de música de terreiro, eu vou fazer aquela mistura boa pra gente entregar tudo pra galera. Então foi daí que surgiu. Mais uma dor de cabeça, mas é uma que vale a pena, não é? Eu falo dor de cabeça porque é o seguinte, tem uma burocracia, né, gente? Para um bloco sair, tem regras, tem que, né, tem edital da prefeitura, não é assim, não é? Por exemplo, você tem um trio elétrico, como é que vai ser? Vai ser um trio que a gente vai sair no primeiro ano. Ainda bem que as coisas fluíram bem. Também foi tudo muito corrido, porque a gente achou que não ia rolar, aí rolou, aí a gente fez da hora, tudo. né? Bem-vindo, Bom, bem-vindo. É sempre assim, Carnaval né, é galera? assim. É sempre assim. É sempre Então a assim. gente conseguiu tudo certo e assim as coisas foram fluindo de uma maneira inexplicável para dar tudo certo. E aí no final a gente conseguiu o trio, conseguiu apoios, conseguiu tudo. E assim, vai sair, a gente está muito feliz de poder estrear, inclusive, o nosso show novo. Né? A gente colocou o VS no nosso show. Ó, até assim, Aí, tá você fica falando. falando, já é, olha lá. Ela tá já vendo? tá querendo chamar a galera pro bloco. Pro bloco. Então, é isso. Vocês vão muito estrear o feliz. show novo de vocês. Vou estrear o show tá novo falando. que tá com VS, então vai vir aquela pancada, aquele negócio Muito bem bom. legal. Legal. Ô Marta, e vocês? Como é que vocês entraram nessa? O Bloco Sou Vermelho? É. Ah, sim. É interessante. Eu não fiz parte da fundação do Bloco, eu queria até aproveitar que eu sou uma das coordenadoras. A coordenadora fundadora do Bloco é a Neide Pacheco. Ela não pôde estar aqui hoje, infelizmente. São só mulheres? Não são só mulheres, Tá. mas a grande maioria É mulher. do Bloco são mulheres. Não só a coordenação é de mulheres, né? Eu e a Neidinha, nesse momento. Mas a maioria dos ritmistas somos mulheres e Interessante isso, né? 50 anos mais. É mesmo? Olha! Então é muito interessante. Que barato! Tem algumas exceções lá, mas a grande 50, 60 mais. Aham. Não, se você for abrindo, a turma de 70 vai chegar, a turma de 80, não É é? muito interessante. Você acha que a nossa sociedade está preparada para as pessoas idosas? O que você pensa disso? No geral, assim, Marta. Olha, de uma maneira geral, a gente sabe que tem o etarismo, o preconceito é muito grande, né? Só que a população idosa está crescendo. Exatamente. Né? E é assim, não tem como você fugir disso, de ir contra, porque você vê, eu tenho 63 anos, eu vou fazer 64 anos. Tá ótimo. E assim, a minha avó, a mãe da minha mãe, ela morreu com 61, eu acho. E você vê a
foto dela, assim, velhinha, com aquele cabelinho branco e tal. Então eu sou mais velha do que ela e, no entanto, tenho uma vida ativa. Super jovem, assim, vitalidade. Eu vou dizer que super jovem mesmo, né? Com muita Eu faço balé, eu faço dança, eu faço ginástica, sou corredora. Então, é mesmo, Marta? E eu tô ali no bloco e tô... Mas tem muito preconceito ainda? Assim, eu não vejo muito preconceito comigo, mas eu sei que isso... Existe, tá. né? E eu vejo muito isso. Tá. Antes de você, Tavinho, Hans, vamos lá. A sociedade brasileira, ela está preparada para a pessoa idosa? Cara, estamos envelhecendo, que bom, né? Mas há que se melhorar muita coisa, porque a acessibilidade nas ruas, nós enxergamos. A gente está falando de pessoa idosa, né? 65, 60 mais. Isso. E aí você não encontra em todos os lugares, gente, isso é um alerta para o poder público. Precisa de rampa, né? Para a gente sair de um passeio para a rua. E o cadeirante, como é que faz? Gente, os passeios são todos irregulares. Eu penso que precisa dar atenção para essa população. São pessoas que trabalharam para a gente estar aqui hoje. E você falou de ancestralidade. Essas Exatamente. pessoas idosas trazem com elas um conhecimento. Sem ancestralidade não se faz o que a gente faz. Nos terreiros, nas casas, porque a gente aprende oralmente. Tá bom. Tavinho, é interessante o samba, como nós temos cantores e cantoras, mulheres geralmente negras, homens negros, mais velhos, né? Que não param de cantar, né? Não, aqui a gente tem o exemplo da Dona Elisa, né? Que é uma que representa o nosso samba. Velha guarda do samba de BH. Velha guarda do samba de BH é muito forte, muito presente. Ainda bem. E ainda bem que dentro do samba a gente constrói essa questão de respeito com o que vem antes, né? As gerações convivem bem, Elas né? convivem bem. A música tem isso, né? Tem isso. Talvez a gente possa aprender com São o coisas samba. que a gente não vê, realmente a acessibilidade falta muito ainda nas empresas. As empresas, né? A pessoa de 50 anos já é descartada já. Exatamente. Né? A população em geral. Muito contribuir, né? Verdade. Então, assim, no samba a gente tem esse total respeito com o que vem antes, com que, por mais que as coisas mudem, principalmente falando de tocada, que no samba é muito interessante isso, no pagode e no samba, é muito interessante isso porque a gente respeita as tocadas, por exemplo, o Arlindo Cruz veio com a tocada de banjo, o pessoal do fundo de quintal trouxe um certo tipo de tocada. Hoje em dia mudou muito, vira presidente no pandeiro, mas só que a gente respeita a base e a gente sabe que sem aquilo a gente não estaria aqui. E é a mesma coisa para tudo na vida, mas só que a pessoa... Você gosta de tocar com um sambista mais velho? Eu gosto, principalmente meu pai. Eu acho que vem muito, assim, é muito diferente do que a gente pratica hoje em dia, né? Que a gente vê o que os mais jovens estão trazendo, mas realmente carregam uma essência, uma sabedoria muito grande. Exatamente. O Marta, por que o nome Sou Vermelho? Como é que é isso aí? Sou Vermelho é o seguinte, o Bloco Sou Vermelho ele está fazendo agora 7 anos, ele foi criado, né, em 2018, até os músicos que estão aqui com a gente, que vão aparecer daqui a pouco. Sim. O André Varog é um dos fundadores do Bloco, eu cheguei um pouquinho depois e vocês devem se lembrar de uma história recente no Brasil, 2017, 2018, que as pessoas não podiam sair de vermelho na rua, que eram agredidas. Eram hostilizadas, agredidas até fisicamente, né? E como o Bloco foi criado nessa época, a gente fez assim como uma irreverência. Olha a importância do carnaval, não é? Protesto, né? Isso, um protesto. Porque o vermelho é uma cor bonita, vibrante, Claro. É uma cor de luta, porque o nosso bloco é um bloco de lutas democráticas. Progressista. Né? Progressista. Belo Horizonte também é uma cidade progressista. A gente se apresenta durante o ano todo em apoio a movimentos sindicais, sociais, né? Então a gente fala, não, eu sou vermelho, para a gente mostrar para as pessoas que você pode sair na rua com a cor que quiser, do jeito Muito que você legal. quiser. Adorei. A importância da democracia é isso, né? Isso. Você se expressar, desde que não
não fira ninguém, mas da cor que você quiser. E o vermelho é maravilhoso, né? Ano passado eu achei legal que eu vi uma foto no Instagram, né, de alguém do Carnaval de Belo Horizonte que saiu com um lençol assim, eu sou o fantasma do comunismo. Achei sensacional isso, cara. Que as pessoas ainda acreditam, né? Ah, existe comunismo, tem medo do comunismo. Que bobagem, né? Muito legal Sim, isso, que né? nunca existiu, né? Nunca existiu, Nunca existiu não é comunismo. isso, né, cara? Não é por aí. Imagina se o vermelho lá do norte do país tivesse que mudar a cor dele, Nossa, aquele, né, os blocos, nossa, é Extremamente cultural, gente, né, que é o boi, né? E a gente também tem as cores vermelhas fora da política, né? A ancestralidade, orixás que vestem vermelho, Oiá é um orixá vermelho. É uma cor primária importante, não é? Sim. Na cromoterapia, a gente Isso, usa o vermelho para curar as pessoas. A Imagina publicidade utiliza o vermelho, Sim, o design muito, utiliza o vermelho, ele tem uma função, não é? Sim. Então, eu adorei, viu? Muito bom, vocês estão de parabéns. Isso é muito legal. Muito orgulho. É, muito legal. Agora, você já tinha mexido com música antes? Já tinha tocado? Foi a primeira? Já, eu já nasci com um pezinho na música. Foi até uma coisa interessante. A minha mãe, ela fala que quando ela ficou grávida de mim, ela nunca tinha tocado nada. Minha mãe é desafinada, mas ela cismou que queria um piano. Eu quero um piano. A grávida com qualquer coisa que cismar. É um desejo. É um desejo. Vai nascer com a cara de tecla. Cara de tecla. Aí o meu pai fez um sacrifício lá, coitado, e comprou um Imagina, piano. seu pai comprou um piano. Comprou o Meu piano para Deus. ela. Ela não sabia nem como é que abria ali, né? E eu morava no interiorzão, não tinha nada assim, esses Nada, brinquedos. isso, uhum. Então o meu brinquedo, meu companheiro era o piano. Desde criança eu ficava ali. Gente, eu não tenho lembrança. não tinha um professor, nada? Não tinha não. Eu fui ter aula de piano depois dos 10, 11 anos, a gente já morava em outra cidade. Aí eu tive uma aula. Mas você já tocava? Um alemão, um Hans. Mas você tocava mesmo assim? Eu tocava tudo de meio ouvido. de ouvido? Eu tocava jazz, eu tocava... Olha que Que legal. isso, é um virtuoso. Não, nem menos. E aí depois teve uma história com violão também, da mesma forma, no interior. Eu comprei um violão, mas eu também nem sabia de que lado E aí eu fui numa Gente, vendinha. olha, não tinha internet, não tinha celular. Nada disso. A gente tinha nem aquelas... rádio FM tinha na minha cidade. Não tinha, só tinha rádio nada. AM, né? Só que não rádio tocava AM, tanta música, né? Eu acordava de madrugada, às vezes escutando uma música, aí eu ia lá na janela. Nossa, Nossa, deixa eu que pegar música isso. bonita e tal, né? Porque era rádio mundial. Aí tudo... Isso, chiando, né? É. E aí eu comprei um violão, e foi a outra história, porque eu não sabia afinar, como é que faz com isso aqui. Aí eu fui numa vendinha que tinha lá e perguntei ao moço, ele falou, não, eu pôs as cordas, afinou. E aí com isso eu aprendi de ouvido, eu tinha um ouvido bom, né? Eu sei afinar sem afinador, sem diapasão. Só que hoje a gente tem a internet, né? Eu vou lá, pego o Mi e aí o resto vai, né? Mas se apertar, se estiver num lugar que não tiver internet, você se A vira. gente se vira, de vez em quando quebra uma O corda, Tavinho vai né? precisar de você, o Tavinho vai precisar de você. De vez em quando quebra uma corda, né? Que legal. E aí depois eu cantei em coral, eu fiz balé muitos anos também, então eu sempre fui muito ligada à música. A música. Agora, vou confessar que carnaval, samba, eu gosto muito do samba raiz, né? Estamos falando dos pais ali, o Paulinho da Viola, eu amo, sempre amei. Mas o carnaval assim, né? aquilo para mim era um pouco assim... um pouco distante, não é? Um pouco Uma coisa distante, do Rio. obrigado né? pela palavra. Né? Mas eu também parece lembro preconceito, disso. mas não é não. Acho que é por causa de eu ter assim, muita sensibilidade, muito barulho, então eu sempre gostei dessa coisa da fantasia, da exuberância, dos bailes, né? mas os bailes, mas aquele barulho, aquela samba coisa... enredo, né? Aquela coisa de desfile. Ao vivo é maravilhoso, mas pela televisão eu não via muito assim. Mas aí, um dia, nessa época, 2017, 2018, a gente estava numa época assim, política, né, preocupante, e eu vi o Bloco Sou Vermelho passando numa das manifestações. Falei, gente, encontrei minha turma, né? Meu número. Meu número, porque eu acho que a música nas manifestações por direitos e tal, a música ela ajuda muito, ela traz uma alegria, traz um ritmo que... Contextualiza também. Sim, fica diferente. Quando você chega numa manifestação que você vê um batuque, aquilo fica maravilhoso. Aí eu falei, como é que eu faço para entrar nesse negócio aqui? E aí foi? E fui. E aí você nunca até tinha hoje. trabalhado com percussão, nunca tinha feito nenhum instrumento de percussão? Eu tive contato com um grupo
há muitos anos atrás, quando eu me mudei para Belo Horizonte, que era, eu tinha até me esquecido, você perguntou, era o Beco da Viola, que era lá no Padre Eustáquio. Então tinha todos os instrumentos de samba e eu tocava chique-chique, porque era o caixinha de fósforo, porque eu não sabia tocar outra coisa. Mas já estava ali o ritmo, Já né? é o ritmo. É possível difícil, ali, muito difícil. Aí quando eu entrei para o bloco, eu fui para o tamborim. Hoje eu estou tendo aula de repinique. E aí, como o bloco é pequeno, durante o ano, a gente fica ali 14 pessoas no máximo. Eu acabei virando a vocalista. Aí, que ótimo, tá vendo? É isso aí. Você não tem medo de desafio, não, né? Não, tem não. É. Não tem mesmo. Mineira Hoje a gente corajosa. tem a Thaí com a gente também, daqui a pouco vai entrar a Samanta Mapa, ela é uma cantora profissional da noite, maravilhosa. E aí, então, a gente tem feito, assim, o primeiro carnaval que o bloco participou, porque até então a gente fazia só manifestações de rua. E aí, em 2020, a gente fez o pré-carnaval, mas aí veio a pandemia, né? 2022, a gente foi o primeiro carnaval que a gente subiu no trio e tal. E, então, esse é o nosso terceiro ano no carnaval. Muito Na novinha. avenida, né? O primeiro dele, o terceiro seu. E Segundo. o segundo? Caramba. Segundo ano. Então, Na verdade, é maravilhoso. Pode continuar. pode Fala do continuar. vocal. Não, fica- Vamos aproveitar agora. Vai lá. o Sou Vermelho já está há mais tempo que a gente, né? Banho de Cheiro, que é um bloco assim que surgiu com essa temática, né? Desejo de botar aquilo que a gente acredita, essa coisa da natureza, né? De fortalecer e saudar a força feminina, né? Ainda que eu, homem cis, assim, mas lembrando É a sempre, mãe natureza, né? sempre da força das mulheres na minha vida, mulheres grandiosas, minha mãe, minhas irmãs, minha avó, uma potência e, sabe, pessoas que passaram, chefes, todas as mulheres que eu lembro, eu fico assim, nossa, todas muito potentes, trazendo essa força da feminilidade e que é tão necessária. E a própria natureza, né, que dá a luz a tudo que a gente precisa para sobreviver. E aí a gente fez na pandemia, eu juntei uns amigos, ainda não tinha essa presença feminina, como a Tamara falou, é difícil a gente encontrar as musicistas ainda, né? É um cenário ainda tão masculino, mas que está transformando, viu? Parabéns para as mulheres que estão aí engajadas, estudando e tocando. Conquistando seu espaço, conte com a gente. Aí, na pandemia, a gente fez um carnaval online, assim, para a galera que estava em casa, todo mundo de máscara, no estúdio, assim, rezando para... Ainda não tinha vacina, não tinha chegado no Brasil ainda, mas a gente pensou, não vamos deixar passar, porque as pessoas estavam presas dentro de casa, nós